Muito bom dia nessa terça-feira, 4 de outubro. Bolsa Brasileira ontem foi a melhor do mundo e o real disparado a melhor moeda do mundo. Vamos entender o que aconteceu ontem. Quarta-feira teremos a reunião da OPEP, os principais países exportadores e produtores de petróleo que acenaram com a possibilidade de cortar a sua produção em 1 milhão de barris de petróleo por dia. Obviamente, isso fez com que o preço subisse mais de 4% do petróleo e agora, 6h40 da manhã, o petróleo também segue em alta, tá? Olha, qualquer movimento da OPEP em cortar a produção que sobe o preço do petróleo complica a situação daqueles países que dependem muito do petróleo para sua energia, obviamente porque fica mais caro. Agora, também favorece a Rússia, que arrecada mais dinheiro com a exportação de petróleo. O gás, a Noruega passou a ser o maior fornecedor dos países europeus de gás. Antes, esse papel era da Rússia, que exportava 40% do gás que a Europa consumia. Agora está na casa dos 9%, tá? O estoque de gás na Europa, que está na casa dos 90%, poderia chegar até 20%, portanto, situação ainda complicada, caso eles não diminuíssem o consumo e também a guerra da Ucrânia continuasse. Isso é um dado pela Agência Internacional de Energia. Portanto, a situação na Europa continua extremamente complicada por decisões que eles mesmos tomaram na última década por conta desse alarmismo verde e se tornaram extremamente dependentes do gás, tá? O Ibovespa subiu 5,5% ontem. O dólar caiu 4% frente ao real. O juros futuro, que precifica um risco lá na frente, caiu em peso aqui no Brasil em todos os vencimentos dos títulos futuros. Por quê? Congresso na nova votação muito mais alinhado à direita. Senado, idem. 8 governadores eleitos em primeiro turno, alinhados à direita, e que mais 8 podem ser eleitos e deverão ser eleitos no segundo turno. Isso mostra que se o Lula for eleito, esperemos que não, ele vai ter muito mais dificuldade em implantar aquele plano econômico que ele divulgou, em parte porque ele falou que não precisaria divulgar plano nenhum, né, beira a irresponsabilidade fiscal e ele teria muito mais dificuldade em implantá-lo por conta de uma oposição no Congresso, no Senado e também de governadores. Isso mostra como o plano da esquerda é danoso, tanto que o mercado sentiu isso e subiu 5% e o dólar caiu 4%. Só a Petrobras ganhou 35 bilhões de reais em valor de mercado, subindo 8%. Banco do Brasil ganhou 8 bilhões em valor de mercado, subindo 8%. Sabesp subiu 17% com a votação aqui em São Paulo do Tarcísio, que é pró-privatização. Semig, com Zema em Minas Gerais, também pró-privatização, subiu 11%. Então, entendemos que esse plano irresponsável, em partes que a esquerda divulgou, terá ou teria mais dificuldades caso eles sejam eleitos. Mas, de novo, 32 milhões de pessoas que não votaram, a luta está por essas pessoas para não deixar um plano de governo corrupto voltar ao poder. Seguimos, Bolsa dos Estados Unidos também subiu quase 2% ontem, porque um dado que saiu da indústria americana, o PMI industrial, cresceu menos do que o esperado. E aí, John Williams, que é do Federal Reserve de Nova York, falou que já há sinais de arrefecimento na economia americana. Se a economia arrefece, eles não teriam que subir tanto os juros e um juros não tão alto impactaria menos na desaceleração da economia americana. Veremos. Os títulos de 10 anos do governo americano, que chegaram a pagar mais de 4%, já estão pagando 3,5% ao ano de juros. Aquele com vencimento em 2 anos, que chegou a pagar bem mais de 4%, já está pagando 4%, ou seja, os juros futuros caíram, mostrando que pode ter um risco menor. Dados da indústria na zona do euro como um todo, Itália, Alemanha, Espanha e Reino Unido, todos abaixo de 50, que significam retração e abaixo do que o mercado esperava. Situação complicada na Europa, que acabou de divulgar inflação ao produtor, 43,3%, um recorde. No mês passado era 38%, a inflação já subiu para 43%, 5% de alta no mês da inflação ao produtor. Muito complicada a situação europeia. E a Austrália, que subiu seu juro em 0,25% quando o mercado esperasse que ela subisse 0,5%. Agora os juros na Austrália foi para 2,6%, que é o menor nível desde julho de 2020.
2013. Então, os mercados precificando que pode ter uma alta menor de juros no mundo por conta de arrefecimento da economia. Mas lembrando que isso também é perigoso porque os juros devem subir por conta das injeções trilionárias que os bancos centrais fizeram na última década. Uma ótima quarta-feira para todo mundo.